Sabe qual é a grande assim, cara de pau do negócio? É que ele, Ricardo Salles, quando ministro, usou um assentamento para alocar no Pará madeireiros de forma fraudulenta. E aí ele vem falar de abuso do MST, quando ele foi o grande abusador da Amazônia. Ele foi lá intervir numa operação policial, ele fez isso o tempo todo. Eu acho que o mais importante é a gente informar a sociedade brasileira do que está acontecendo na Amazônia, que é uma coisa muito séria, né? Para a gente mostrar que, por exemplo, uma CPI contra o MST é uma ação com desvio de finalidade, é uma ação que não está interessada em resolver o problema, que o problema não é esse. Aí a gente mostra quem são os grandes grileiros. Então, assim, eu falo, tem desmatamento em assentamento, mas não é assentamento no papel. Quando você vai lá olhar, está no nome de pessoas, né, de grandes personalidades do agronegócio, né, de pessoas do sul do país que não tem nada a ver com a Amazônia, que os interesses são muito escusos, e a gente precisa mudar isso, né? E o governo federal, o executivo, se depender, eu não tenho dúvida que se dependesse só do poder executivo, a gente terminava com isso em 4 meses, a gente resolveu o problema da Amazônia. Mas, né, tem os governadores nesse tabuleiro complexo, nós temos parlamentares, defensores desses criminosos, nós temos uma parte minoritária, mas temos do Poder Judiciário, que também atua, até das polícias, né? Não vou tirar assim, ninguém, mas assim, a organização criminosa tem tentáculos para todo lado, né? E que a gente precisa entender que o desmatamento da Amazônia não é um efeito colateral de agricultura, não, ele é um objetivo em si, porque ali tem a grilagem que gera o financiamento fraudulento, recebimento de dinheiro de bancos públicos, do Banco da Amazônia, do banco, os outros bancos, Caixa Econômica, tem que fazer uma auditoria nisso. A coisa é muito grave, financia aí, e aí que está, financia o fascismo, essas ideias fascistas. Se a gente, eu quero uma hora, eu tenho que arrumar tempo para isso, mas eu quero assim, olhar os doadores de campanha desse pessoal. Eu já olhei de um, e não teve, foi batata. Eu encontrei um que era alvo do. Vou falar porque a informação é pública, vocês podem lá conferir. Jorginho Melo, campanha dele de governador. Um dos alvos, que ele era senador da época, um dos alvos da Operação Androantos, que ele foi defender lá com o Ricardo Sarkozy, se reuniu, doou para a campanha dele de governador 50 mil reais. Se isso não é propina, o que é? Qual o nome que se dá isso? Pelo amor de Deus. Né? Então, e se a gente fizer uma pesquisa, olha, eu encontrei cada coisa. Esse pessoal que está me processando se esqueceu que eu sou investigador, né? Eu estou usando só fontes abertas, mas eu sei pesquisar. Prestação de contas deles é risível, risível. Uma coisa, eu fico olhando, esses caras estão de brincadeira, não é possível que tenham feito isso. Dá pano para manga, sabe? Eles estão de um jeito que nem disfarçam. Você vê, fazer uma CPI contra o MST, isso é o cúmulo. Ele estava usando. Sabe qual é a grande assim, cara de pau do negócio? É que ele, Ricardo Salles, quando ministro, usou um assentamento para alocar no Pará madeireiros de forma fraudulenta. E aí ele vem falar de, de, de abuso do MST, quando ele foi o grande abusador da Amazônia. Ele foi lá intervir numa operação policial, ele fez isso o tempo todo. Enfim, vamos caminhando, né? Vamos caminhando. A democracia tem dessas coisas, tem seu tempo, né? Eu prefiro esperar na democracia que as coisas se resolvam. Saraiva, assim, agora ele é réu, Sim, né? tecnicamente ele é réu. Ele é réu. E é em cima dessa investigação, né?
Na verdade, essa investigação foi a investigação do Perazzoni, do Franco Perazzoni, que investigava o quê? A exportação da madeira. Ele é réu Tem da exportação. na exportação, que foi para a Justiça Federal de Altamira, quando ele renunciou ao cargo de ministro. Aí vocês podem pensar assim, ué, mas ele voltou a ser deputado, tá, era para voltar para o STF, né, mas o STF tem um entendimento já sedimentado de que tem que ser no mesmo cargo. Então, se ele voltasse como ministro, Deus me livre, Deus nos livre, aí sim, mas ele está em outro cargo, então fica na primeira instância o processo. Então, por isso que a Justiça Federal de primeira instância de Altamira que está com isso. E o que é o processo? Esse é lá em Santarém, tá tramitando, mas eu não faço ideia. Eu acho que muita coisa do que vai aparecer na análise do material da Aquanduba vai auxiliar na Androantes e vai auxiliar também na minha defesa, aquilo que a gente já conversou. Eu vou fazer esse pedido. E são coisas estarrecedoras, as perseguições que o IBAMA passou ali. Eu acho que o presidente Lula tem que olhar com carinho, sabe, para o IBAMA, para blindar o IBAMA. Nós precisamos tratar esses verdadeiros heróis que nós temos na mão do pessoal do IBAMA. Para mim, são verdadeiros heróis. O pessoal do Grupo Especial de Fiscalização faz coisa que até Deus duvida. E eles precisam, por exemplo, de ter o adicional de fronteira. Só o IBAMA que não tem, por que isso? Né? Eles precisam ter um plano de carreira e, aos poucos, na medida do possível, que funcionários e servidores de carreira que sejam os superintendentes, né? Nós ainda temos aí, isso não está normatizado, precisamos normatizar, que isso é uma forma de blindar a instituição, porque, infelizmente, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente precisa, se a gente quer resguardar o meio ambiente, a gente precisa resguardar o IBAMA e o ICMBio, que são os dois principais órgãos de proteção ao meio ambiente no Brasil.